Olá, bom dia para você. Seja bem-vindo a essa edição de sábado. Vamos juntos conferir o que foi notícia nessa semana no Brasil e no mundo? Vem comigo. Uma nova modalidade de fundo vinda do FGTS promete aliviar a prestação da casa própria. O dinheiro deve ser liberado, em princípio, para famílias que ganham até 2 salários mínimos. Vamos ver. O FGTS Futuro deve ser uma nova modalidade do Fundo de Garantia a ser liberada pelo governo federal em março para a compra da casa própria. Inicialmente, o valor deve ajudar beneficiários do Minha Casa Minha Vida, com foco em famílias com renda mensal de até R$ 2.640, que compõem a faixa 1 do programa habitacional do governo. Técnicos do Ministério das Cidades apontam que a ideia é passar primeiro por um período de teste, para mais adiante ampliar para todos os contemplados do Minha Casa Minha Vida, com limite de renda de até R$ 8.000 mensais. O FGTS Futuro ainda depende de regulamentação pelo Conselho Curador do Fundo dos Trabalhadores. A medida permite que funcionários com carteira assinada possam comprometer a contribuição que o empregador ainda vai depositar na sua conta vinculada do FGTS de 8% do salário mensal para demonstrar capacidade de pagamento e tomar o financiamento habitacional. Quem ganha R$ 2.000, por exemplo, pode comprometer atualmente 25% da renda mensal, que seria o valor de R$ 500, e assumir uma prestação de R$ 660, que continuaria arcando com o mesmo valor. A diferença seria coberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal mensalmente. Mas caso o trabalhador que opte pelo FGTS Futuro seja demitido, ele vai ter que pagar o valor cheio da prestação em dinheiro, somando a fatia que vinha do FGTS. O FGTS reservou para este ano um orçamento de R$ 97 bilhões para novas contratações dentro do Minha Casa Minha Vida e mais R$ 8,5 bilhões para quem tem conta no fundo. O prazo de pagamento é de até 35 anos para imóveis de até R$ 350 mil em todo o país. O abono salarial do PIS/PASEP começou a ser pago para trabalhadores nascidos em janeiro nessa semana. E essa é a primeira vez que o benefício é pago de forma unificada para trabalhadores da iniciativa privada e também do setor público. Cerca de 25 milhões de trabalhadores começam a receber o abono de R$ 27 milhões do PIS/PASEP de acordo com o mês de aniversário. Cada trabalhador pode receber até um salário mínimo de R$ 1.412. São 2.890.000 servidores públicos que recebem pelo Banco do Brasil. 21.900.000 trabalhadores da iniciativa privada sacam o valor pela Caixa Econômica Federal. Pela primeira vez, o benefício será pago de forma unificada para trabalhadores da iniciativa privada e do setor público. Até o ano passado, os inscritos no PIS de empresas privadas recebiam de acordo com o aniversário e os participantes do PASEP, os servidores públicos, seguindo o cronograma pela digital final da inscrição do programa. Agora, os participantes terão a mesma regra de recebimento do abono salarial, conforme a data de aniversário do beneficiário. O calendário foi aprovado em dezembro do ano passado pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador e a previsão é que todo o valor seja pago até o dia 15 de agosto. Para ter direito a ele, é preciso estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter trabalhado formalmente com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2022 e ter recebido até 2 salários mínimos mensais. As informações podem ser consultadas na carteira de trabalho digital e também no portal gov.br. E saiu um novo balanço do programa Desenrola Brasil. Mais de 11 milhões de brasileiros conseguiram renegociar 35 bilhões de reais em dívidas atrasadas. Quem traz para a gente os detalhes é o nosso repórter, Anderson Nascimento. O programa de renegociação de dívidas do governo federal, chamado de Desenrola Brasil, já beneficiou 11 milhões e meio de pessoas desde que foi criado em julho do ano passado. Ao todo, 35 bilhões de reais em dívidas já foram negociadas. Segundo os dados do balanço feito pelo Ministério da Fazenda, divulgado em fevereiro, 17 milhões de dívidas foram desnegativadas automaticamente. Um outro fator que contribuiu para o processo do Desenrola Brasil aconteceu no fim de janeiro, quando o governo publicou uma portaria que alterou as regras referentes ao acesso do sistema por meio da plataforma gov.br. A medida permitiu o parcelamento
parcelamento de dívidas renegociadas pelo programa para devedores com conta nível bronze e também autorizou que a plataforma do Desenrola fosse acessada a partir de sites e aplicativos de financeiras e bancos para facilitar a navegação. Lembrando que o prazo para participar das negociações foi estendido até o dia 31 de março e os devedores, pessoas físicas, com renda bruta mensal de até 2 salários mínimos, isto é, R$ 1.824, ou que estejam inscritos no Cadastro Único. Elas podem se beneficiar com o programa, que inclui mais de 600 empresas participantes, como bancos, varejistas, companhias de água e saneamento básico, distribuidoras de eletricidade e outras. Esse é o Anderson Nascimento trazendo aí um balanço dos brasileiros que conseguiram colocar as contas em dia. E como ele mesmo disse, para quem precisa de uma oportunidade como essa, o prazo para participar das negociações foi estendido, gente, até o dia 31 de março. E uma pesquisa do Ministério do Trabalho e Emprego revelou que jovens estão trocando mais de emprego por vontade própria. Os desligamentos a pedido do trabalhador são mais frequentes nas faixas com pós-graduação completa e trabalhadores com menos de 30 anos de idade. Vamos ver. Os trabalhadores com pós-graduação completa estão mais propensos a pedir o desligamento das empresas. Das 163.400 demissões registradas no ano passado, entre os profissionais com essa qualificação, 76.600 partiram do próprio trabalhador, uma fatia de 46,9% dos trabalhadores. A facilidade em encontrar um novo posto de trabalho compatível ou melhores empregos ajudam a explicar a rotatividade dos profissionais com alto grau de capacidade técnica. Entre os jovens, o desligamento também é bem visto. A faixa etária mais recorrente de realizar uma demissão voluntária é a dos mais jovens, entre 18 e 24 anos, com 39,5% em relação ao total de desligamento. O movimento é seguido também pelas pessoas de até 17 anos e aqueles entre 25 e 29 anos, com 36,5% cada. Isso se explica devido à nova visão por parte dos jovens daquilo que eles desejam para o futuro e como o trabalho se insere nesses planos. Ao contrário dos pais, que trabalharam muitos anos para conseguir adquirir bens materiais, o jovem valoriza muito mais a experiência do que a posse. Com a explosão de casos de dengue, é importante todo brasileiro ficar atento aos sintomas e também a tratamentos da doença. Confira agora quais remédios são contraindicados e outros que podem ser usados para tratar manifestações da dengue. A dengue se manifesta nas pessoas pela dor de cabeça, dor atrás dos olhos, dor no corpo, febre, enjoos, vômitos e manchas vermelhas. Também pode causar outros sintomas, como sonolência, irritabilidade e confusão mental. A doença é dividida em 2 grupos, a dengue clássica e a hemorrágica, quando a infecção começa a destruir plaquetas responsáveis pela coagulação e o paciente passa a ter sangramentos na gengiva ou nas fezes. É importante reforçar que não há um medicamento específico para o tratamento da dengue, mas há remédios disponíveis para amenizar os sintomas, e eles devem ser indicados por um médico, já que muitas dessas medicações são usadas no dia a dia e vendidas sem a necessidade de prescrição médica nas farmácias, e elas podem sim aumentar o risco de sangramento. Especialistas, inclusive, alertam que alguns medicamentos não são indicados para tratar os sintomas da dengue porque podem piorar o quadro de saúde do paciente. A classe farmacêutica dos salicitatos, da qual fazem parte a aspirina e a AS, não devem ser usadas por pacientes que estão com suspeita de dengue ou que foram de fato diagnosticados com a doença. Eles podem afetar na coagulação, aumentando o risco de sangramentos e o agravamento da doença. Fazem parte desta categoria os derivados do ácido acetil salicílico, como diflunisal, salicilato de sódio e metilsalicilato. Os anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, nimesulida, o piroxan e o naproxeno também devem ser evitados, assim como os corticoides, como a prednisona e a hidrocortisona. O Ministério da Saúde emitiu uma nota dizendo que não há nenhum estudo que mostre a eficácia da ivermectina contra o vírus.
Por outro lado, os 2 medicamentos mais indicados para amenizar os sintomas causados pela dengue são o paracetamol e a dipirona. Ambos podem ser usados com segurança e ajudam a amenizar as dores e o mal-estar. Além disso, é importante beber bastante água para hidratar o corpo. O paciente também pode fazer uso de soros para repor os sais perdidos. E veja a seguir, estudo revela que a maioria dos brasileiros teme perder empregos para a inteligência artificial. E ainda, Japão entra em recessão e perde posto de 3ª maior economia do mundo. A gente volta já já. Não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta com mais notícias para você. Hoje em dia, é muito comum as pessoas andarem com garrafas de água para cima e para baixo pela consciência de que é preciso sim se hidratar o tempo todo. O problema é que nem todos fazem a higienização correta desses recipientes e esse hábito pode ser e muito prejudicial para a saúde. Quem traz para a gente mais detalhes é a nossa repórter Maria Clara Leite. Especialmente para quem fica muito tempo na rua, ter uma garrafa d'água por perto é essencial. Só que se ela não for muito bem higienizada, vai acumular muitas bactérias. Isso acontece porque é nesses lugares, nesses recipientes, com água e temperatura ambiente, que esses micro-organismos se multiplicam. Essas bactérias presentes nas garrafas vêm da própria boca e do ar. Normalmente, elas vivem em equilíbrio no organismo, só que o aumento delas pode provocar infecções, especialmente em crianças, idosos e outras pessoas com o sistema imunológico comprometido. Por isso que é tão importante lavar a garrafinha todos os dias, evitando assim esse acúmulo de bactérias. E não é só passar uma aguinha não, viu? Tem que usar água, sabão neutro e também uma escovinha fina que lave até o fundo da garrafa. Outra dica é, de tempos em tempos, fazer uma solução com bicarbonato de sódio para eliminar todos os micro-organismos. E olha só, as bactérias se multiplicam em cerca de 20 a 30 minutos, o que quer dizer que a cada meia hora uma bactéria vira 2. Então imagine a quantidade de bactérias acumuladas em uma única garrafa ao longo de um dia inteiro. Por isso, os especialistas alertam que não é recomendável também tomar aquele restinho de água que sobrou de ontem, sabe? É sempre melhor jogar aquele resto fora, lavar a garrafa e colocar uma água novinha e sem bactérias. Uma pesquisa revelou uma grande preocupação pela maioria dos profissionais brasileiros quanto à inteligência artificial. Eles acreditam que a tecnologia vai impactar desde a privacidade, a segurança de dados, até a perda de seus empregos. Quem conta mais para a gente sobre esse estudo é o Anderson Nascimento. Um levantamento feito pela Page Interim, empresa responsável pelo recrutamento e gestão de profissionais para projetos temporários, feito com mais de 5.300 trabalhadores, apontou que 3 em cada 4 pessoas acreditam que a extensão da inteligência artificial vai impactar na área de trabalho no qual atuam e temem que serão substituídos pela tecnologia em suas funções no futuro próximo. Contudo, um estudo do Instituto de Tecnologia de Massachusetts divulgou um cálculo que aponta que as pessoas não correm o risco de perder o emprego para robôs tão rápido. O motivo seria que as áreas consideradas vulneráveis à troca de mão de obra para equipamentos não seriam economicamente atrativas se fossem automatizadas. Segundo o FMI, aproximadamente 40% dos empregos em todo o mundo podem ser afetados pelo avanço da inteligência artificial. Essa fatia pode ser maior em países desenvolvidos, onde as mudanças serão mais perceptíveis. Mas, neste momento, apenas cerca de 23% dos salários pagos aos seres humanos para trabalhos que poderiam ser realizados por máquinas seriam mais econômicos em uma possível troca de trabalhadores para a tecnologia. Pois é, essa inteligência artificial está tirando o sono de muita gente, não é só aqui no Brasil, não.
Mudando de assunto, a inflação na Argentina, em janeiro, desacelerou para 20,6%, mas no acumulado do ano, a taxa se mantém como uma das mais elevadas do mundo, de mais de 254%. Preços altos, principalmente nos setores de bens e serviços, transporte e comunicações. Mas o quanto esse cenário está relacionado à presidência de Javier Milei e de que forma a crise em que os nossos irmãos estão mergulhados pode impactar aqui, para nós brasileiros. Vamos ouvir o comentário do mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. O índice de inflação da Argentina nesses últimos meses, ele é causado muito mais pelo governo anterior do que pelo atual. Tanto que os números do governo Milei, já agora no terceiro mês de mandato, mostram uma queda dessa inflação de 25% para 20%. O governo Milei vai mostrar o seu papel na inflação nos próximos meses. A inflação é um movimento de construção e não de imediatismo. Esse número vai aparecer, a inflação na Argentina vai aumentar porque, com o fim dos subsídios governamentais, os preços já estão aumentando no país, então a tendência é que esse índice de inflação aumente. Em relação a como o Brasil é atingido por essa inflação, a gente tem que pensar muito no mercado. O aumento de impostos vai bater nas exportações e isso atinge o Brasil. Até nas importações isso vai poder ser visto, como, por exemplo, no preço do trigo. Boa parte do trigo consumido no Brasil vem da Argentina e com esse aumento de impostos, aumento de preços internos na Argentina, esse aumento pode dar impacto aqui no Brasil. E nessa semana, o governo de Bangkok, na Tailândia, pediu para a população trabalhar de casa devido à forte poluição do ar. Um site de monitoramento do país classificou a qualidade do ar da cidade na última quinta-feira entre as 10 mais poluídas do mundo. Vamos ver. As autoridades locais pediram a cooperação das empresas para evitar que os trabalhadores da cidade de 11 milhões de habitantes fiquem expostos a esta onda de poluição. O site de monitoramento da qualidade do ar, iCare, colocou Bangkok entre as 10 cidades mais poluídas do mundo na manhã de quinta-feira. Os níveis de partículas perigosas foram 15 vezes superiores ao máximo recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A qualidade do ar na Tailândia geralmente se deteriora nos primeiros meses do ano, devido à fumaça da queima de restos das colheitas, o que aumenta as emissões industriais e veiculares. Bangkok e a cidade de Chiang Mai, no norte, estão entre as mais poluídas do mundo em vários dias do ano. O Japão entrou inesperadamente em recessão no final do ano passado, perdendo seu título de terceira maior economia do mundo para a Alemanha. O PIB do Japão cresceu 1,9% em 2023, mas o país foi superado pela Alemanha como terceira maior economia mundial devido à expressiva desvalorização do iene. O Japão fechou o ano com um PIB nominal de 4,2 bilhões de dólares. Abaixo dos 4,5 bilhões de dólares da Alemanha, segundo estatísticas publicadas por ambos os governos. Destinado há algumas décadas a tornar-se a maior economia do planeta, o Japão foi rebaixado para o 4º lugar e vê sua posição ameaçada pelo crescimento vertiginoso da nação de maior população do mundo, a Índia. Tóquio somou 2 trimestres de contração, de acordo com os dados oficiais. Mas a economia alemã também não está em um bom caminho e registrou uma contração de 0,3% do seu PIB em 2023. Tanto a Alemanha quanto o Japão são potências industriais e exportadoras que sofrem com a fraca procura externa e a incerteza econômica global. Esta situação faz com que o título de terceira economia do mundo não seja percebido com grande entusiasmo e a posição pode durar pouco porque a Índia, que se tornou a nação mais populosa do mundo, pode ultrapassar ambos os países nos próximos anos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Essa edição fica por aqui diretamente de um dos pontos históricos mais importantes para a navegação do mundo. E detalhe, até hoje ele é utilizado. Estamos falando, é claro, do Estreito de Gibraltar.
O estreito, gente, foi formado devido à separação de duas placas tectônicas, a euroasiática e a africana. Dessa forma, o local se tornou uma ligação entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. O estreito, além de ter um grande valor histórico, ele é considerado uma rota importante comercialmente. Para você ter uma ideia, a cada 6 minutos, pelo menos uma embarcação passa por lá. São 90 mil embarcações por ano. Além de bonito aos olhos, é importantíssimo para a economia de muitos países. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você, um ótimo sábado para você e até segunda.